Olá, bom dia, tudo bem? Vou gravar mais um vídeo aí de conteúdo para o nosso canal. Canal Concurseiro Não Desiste 2021. Não pode desistir, não pode desanimar. Desanima não, vai valer a pena, tá? Continua aí, não desiste não, tá? Vou gravar um vídeo aí bem curto, tá? Sobre a ação penal. Eu não vou esmiuçar o tema totalmente, não vou esgotar o tema, tá? Quem tiver dúvida aí sobre o objetivo do canal, dá uma olhada lá no vídeo que nós temos sobre a introdução do canal, um vídeo bem curtinho, vale a pena, tá? Só para dizer qual é o objetivo desse canal, tá? E no mais, vamos direto ao tema, né? Ficar enrolando não. O intuito aqui é ser o objetivo, tá? A gente não vai ser prolixo, ficar colocando muitas palavras, senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito cansativo, tá? O objetivo aqui é ir direto ao tema realmente, tá? Vou falar aí sobre a ação penal. Ação penal. A gente gravou um vídeo aí sobre sistemas processuais. Lá nos sistemas processuais nós vimos que foi criado um órgão público, né, estatal, com o objetivo de realizar a acusação, né? Lá no artigo 129, inciso 1 da nossa Constituição, diz que compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública na forma da lei, né? Então, o órgão de acusação é o Ministério Público, né? Cabe ao Ministério Público entrar com a ação penal, né? Como nós dissemos lá no inquérito policial. Ele vai receber aqueles elementos de informação, vão servir de base para ele oferecer a denúncia. Ele oferece a denúncia, o juiz recebendo a denúncia ali, dando recebimento direitinho, inicia-se a ação penal nesse momento, tá bom? Características da ação penal. Diferente do que nós falamos lá no inquérito policial, que o inquérito policial ele é informal e os atos eles não têm uma ordem específica, aqui não. Aqui os atos são ordenados e existe uma formalidade. Se essa formalidade não for cumprida, o ato ele é invalidado e tem que ser praticado novamente, tá bom? Eu botei aqui como exemplo o artigo 400. No artigo 400 diz que uma série de atos vão ser praticados e ao final de todos esses atos que vão ser praticados tem que haver o interrogatório do réu, do denunciado no caso, né? É importante essa nomenclatura, tá? Durante o inquérito policial, o indivíduo que está sendo investigado ali, ele é chamado de indiciado ou investigado, né? Depois que oferece a denúncia durante a ação penal, ele é chamado de denunciado ou acusado, né? Ao final da ação penal, quando vem a sentença, ele pode ser o condenado, né? Ou sentenciado também. E ao final do trânsito julgado, ele é efetivamente culpado, tá bom? Essa nomenclatura é importante a gente saber, tá? Então, lá na ação penal, nós temos atos ordenados e a formalidade. Ao final de todos os procedimentos, ocorre o interrogatório do réu, do denunciado, né? Por que tem que ser ao final? Porque ele tem que saber do que ele está se defendendo, né? Vai vir lá todas aquelas informações, todas as provas que foram levantadas contra ele, e ao final ele vai ter que saber o que foi dito contra ele para ele poder se defender. Então essa ordem é obrigatória. Tiveram algumas leis extravagantes que estabeleceram uma ordem diferente da que diz no artigo 400 do Código de Processo Penal. Só que o STF ele já se manifestou dizendo que qualquer ordem diferente do artigo 400 do Código de Processo Penal é inválida, tá? É inconstitucional. Então, qualquer lei que estabeleça uma ordem diferente dessa e que o interrogatório não seja o último é uma lei inválida, tá bom? Se não ocorrer dessa forma, os atos são válidos, têm que ser praticados novamente, tá? E aí a gente tem a possibilidade de nulidades. O que acontece? Se um ato for praticado de forma irregular, um ato ilegal, aquele ato é nulo, né? Lá no inquérito policial a gente não tem nulidades. Já aqui na ação penal a gente tem a possibilidade das nulidades. É nulo, uma prova inválida, uma prova ilegal é nula, um ato inválido é nulo, e aí tem que ser praticado novamente, tá bom? Na ação penal a gente tem a obrigatória presença de advogado, né, obviamente. Tem que ter advogado, diferente do que acontece lá no inquérito policial, né? Na ação penal a gente tem o contraditório e a ampla defesa, tá? Contraditório, basicamente, isso é um pouco complexo, tá? Isso são princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tá? Mas basicamente, só para a gente entender por hora, contraditório é o direito de contradizer o que está sendo dito,
lá na acusação. E a ampla defesa é utilizar dos meios mais amplos possíveis, né, para poder se defender, ou seja, de todos os meios permitidos de forma ampla para poder realizar a sua defesa, tá bom? Aqui a gente tem, dentro do processo da ação penal, possibilidade do uso de cartas precatórias e rogatórias. Para quem não sabe o que é, carta precatória é o seguinte: você tem um juiz, né, de uma determinada jurisdição, de uma comarca, e aí ele precisa praticar um ato em outra comarca, em outra jurisdição. Ele envia uma documentação solicitando que o outro juízo pratique esse ato. Então ele envia uma carta precatória, que é o nome dessa documentação. O juízo do outro local, de outra jurisdição, vai receber essa carta precatória, vai praticar o ato e vai devolver essa carta precatória com a resposta do ato praticado, tá? Então, o juízo que enviou a carta é chamado de juízo deprecante, e o juízo que recebeu a carta e praticou o ato é chamado de juízo deprecado, tá? Isso é importante a gente saber, porque isso cai também em prova, né? A comunicação entre juízos de comarcas diferentes, de jurisdições diferentes dentro do Brasil, né? E cartas rogatórias é quando precisa se praticar um ato no exterior. E aí um juízo daqui do Brasil, um juiz do Brasil, envia a carta rogatória para o exterior, o ato é praticado e depois é devolvido, tá bom? Objetivos da ação penal. Nós temos aí um princípio do processo penal, que é a busca da verdade real dos fatos, né? Procura-se descobrir a verdade real dos fatos, do que realmente aconteceu naquele crime, né? Então eles trazem todas as provas necessárias e, ao final, se houver qualquer dúvida sobre a culpabilidade do denunciado, daquele indivíduo que está sendo acusado pelo Ministério Público, o juiz obrigatoriamente tem que inocentar, tá? Porque na dúvida é a favor do réu, ou seja, in dubio pro réu, né? Que é um desdobramento do princípio do favor rei. Ou seja, a busca real dos fatos, o juiz tem que chegar a uma certeza realmente de que aquele indivíduo ele é culpado, tá bom? A ação penal também tem o intuito de afastar a presunção de inocência, que é uma presunção relativa. Nós temos lá na Constituição o princípio da presunção da inocência, né? Ou seja, todos somos inocentes até que se prove o contrário. A ação penal ela vai vir justamente para afastar essa presunção de inocência. Vai trazer as provas necessárias, afastar a presunção de inocência para que aquele indivíduo seja considerado culpado, né? Condenado, caso ele realmente tenha praticado o crime. Então a ideia é afastar essa presunção de inocência, que é uma presunção relativa, né? Aplicar a sanção ao infrator, né? Ou seja, é óbvio que ao final do processo, se ele for condenado, ele vai sofrer uma sanção, né? Pode ser uma sanção, ele pode ser preso, ou pode ser simplesmente uma sanção de uma cesta básica, dependendo da gravidade do crime, né? E reprimir infrações penais e prevenir o cometimento de novas. É interessante também no processo penal o seguinte, né? O direito penal em si, ele serve como uma forma de prevenção também na sociedade. Por quê? O indivíduo pratica um crime, foi condenado, né? Aí ele, sendo condenado, ele pode sofrer uma sanção ali, pode ser preso, né? Uma vez sendo preso, ele vai servir de exemplo para o restante da sociedade, que caso as outras pessoas cometam aquele crime que aquele indivíduo cometeu, vai ter uma sanção igual daquele indivíduo e poderão ser presos também, né? Pode ser retirado o direito à liberdade aí do indivíduo, né? Caso ele não se porte adequadamente na sociedade, né? Então, quando o indivíduo sofre uma sanção, ele serve de exemplo para a sociedade. Não pratiquem esse crime, senão vocês vão sofrer essa sanção igual a sanção que eu sofri. Então, o direito penal ele também tem um cunho social aí de prevenção, né? Um cunho preventivo, tá bom? Tipos de ação penal. A gente vai gravar uns vídeos falando de cada ação penal dessas individualmente, tá? Mas, em princípio, eu vou só dar uma ideia do que seria, né? A pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, é aquela ação penal que o interesse da vítima ou do ofendido, né? Vítima ou ofendido é a mesma coisa, tá? O interesse da vítima ou ofendido não faz diferença,
Não, o Estado ele vai entrar com aquela ação penal de qualquer forma, são crimes geralmente mais graves, né? Então o interesse da vítima não faz diferença. Um crime de roubo, um crime de homicídio, vai ter ação penal de qualquer forma, independente da vontade da vítima. Não adianta a vítima chegar e falar assim, ah não, mas eu não quero ação penal, eu não quero punir, não adianta. O Estado vai entrar com ação penal porque ela é incondicionada, tá? Diferente do que acontece na condicionada representação, que a representação é uma condição de procedibilidade, ou seja, se o indivíduo não for lá e efetivamente representar pelo início da ação penal, não há ação penal, né? Então ele tem que ir lá demonstrar o seu interesse naquela ação penal, tá? Aí a observação eu coloquei aí, CAD, o que significa isso? Caso o indivíduo tenha morrido, veio a falecer ou sumiu, né? Pode acontecer também de ocorrer um crime e o indivíduo sumiu. Ele pode ser representado pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, né? E tem que ser necessariamente nessa ordem, tá? Então por isso que eu coloquei aí CAD, que são as pessoas que têm, segundo o Código de Processo Penal, as pessoas que podem representar a vítima ou ofendido, tá? Tem a ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, que são algumas situações específicas, geralmente crime contra a honra do presidente da República. Tem a ação penal privada propriamente dita, que são ações penais privadas, né? Ou seja, elas não se iniciam com a denúncia do Ministério Público, e sim com a queixa-crime, né? O Estado, na ação penal privada, o Estado ele não quer meter a mão, ele não se interessa, né? E aí cabe ao ofendido contratar um advogado e entrar com a ação, tá bom? Tem a ação penal privada subsidiária da pública, é aquela que o Ministério Público ele tem um prazo para entrar com a ação penal pública incondicionada, né? Se ele não entrar naquele prazo, nasce para o ofendido o direito de entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública. A gente vai falar num vídeo só sobre essa ação também, tá bom? E tem a ação penal privada personalíssima, que é geralmente quando o indivíduo ele casa e existe uma situação no casamento que houve um erro, ele foi ludibriado no casamento, ele quer desfazer o casamento, e aí existe um crime relacionado a isso, a gente também vai falar no momento propício, tá? É interessante deixar claro aqui o seguinte, todas as ações penais são públicas, tá? O direito de punir, o ius puniendi, é do Estado, então todas as ações penais são públicas, tá? Então existe ação penal pública de iniciativa pública e existe ação penal pública de iniciativa privada, né? Aí o pessoal, para abreviar, fala ação penal pública e ação penal privada, mas o certo é ação penal pública de iniciativa pública e ação penal pública de iniciativa privada, porque todas as ações penais são públicas, tá? Porque o direito de punir é do Estado, não é dos indivíduos cada um, senão nós teríamos aí a figura da autotutela ou justiça com as próprias mãos, tá? E o objetivo da lei não é essa. Trouxe um artigo importante, inclusive eu fiz uma questão esses dias aí sobre isso, né? Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Eu marquei essa palavra aí, oferecida, porque é justamente o que disse lá na questão. A questão falou depois de recebida, porque a denúncia ela é oferecida pelo Ministério Público, depois ela é recebida pelo juiz. Quando ela é recebida pelo juiz, inicia-se a ação penal, tá? A representação do ofendido, ele foi lá e representou pela ação penal. Foi oferecida a denúncia, não caberá mais retratação, tá? Existe a figura da retratação que a gente vai falar também no momento propício, mas depois de oferecida a denúncia não cabe mais retratação, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque tem um acordo de não persecução penal, que é o Instituto Novo, que veio agora com o pacote anticrime 24 de dezembro de 2019, tá? Mas eu não vou falar agora porque tem muitos detalhes, tá? Aqui, ó, tem uma série de detalhes sobre ele importantes, e aí eu não vou falar agora, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai falar aí sobre o acordo de não persecução penal. Vamos falar das ações penais individuais, de cada uma delas, ação penal pública incondicionada, condicionada à representação, condicionada à requisição do ministro da Justiça, ação penal privada propriamente dita, privada subsidiária da pública e privada personalíssima, tá bom? Mas para esse vídeo não ficar muito extenso, eu só trouxe aqui uma noção do que seria ação penal, só para quem não entende, não sabe o que é, tá?
E aí a gente vai gravando outros vídeos e vai aprofundando aí depois com o tempo aí, tá bom? Não deixem de estudar, não parem de estudar, tá? Continue aí, firme e forte. Um abraço aí para todos, tenham um bom dia.